a Deus. Essa tarefa aqui é difícil. Porque falar em nome de Jesus é uma responsabilidade muito grande, né? Eu queria começar lembrando do Salmo 1. Acho que eu não sei de cor na versão nova, né? Porque eu já sou velho, então... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz prosperará. Não são assim os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o portal dos Salmos. Muitos comentaristas colocam ele como um salmo que define a nossa vida de adoração. E eu acho que ele está como Salmo 1, não por acaso. Ele é um portal é quando tu entra. E ele faz uma separação daqueles que andam com Deus, com aqueles que andam sem Deus. E ele vai mostrar lá no fim qual é o destino de cada um. Mas ele nos adverte, porque nessa caminhada nós podemos ser influenciados por conselhos ímpios. E essa é a razão pela qual eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Antes de falar, é preciso ouvir, né? E esses 150 salmos de Davi, por séculos era conhecido o saltério, né? O saltério, na verdade, é um instrumento, né? Mas salmos e saltério têm a mesma raiz. E os salmos eram para serem recitados, para serem cantados, para serem uma expressão de adoração a Deus. Gosto muito de lembrar que naquela ocasião em que Davi trouxe a Arca da Aliança, a presença de Deus de volta para Jerusalém, para o templo, fala ali que tocavam saltério, a alegria da presença de Deus. Essa alegria que nós precisamos, cantamos hoje, né? Essa vida de adoração. E vamos entrar nesse portal e vamos atravessar os 150 salmos adorando o Senhor. Essa é a visão que a gente tem. Eu não vou pregar sobre os 150, tá? E nem sei de cor os 150, tá? Fiquem bem tranquilos. Mas ímpio significa sem pio, né? Impaciente é aquele sem paciência, né? O impotente é aquele sem potência. O imparcial é aquele que não tem parcialidade, né? Então o é sem, o ímpio é sem Deus, sem piedade, sem pio, sem fé. E o nosso andar, ele precisa ser para aquilo que fomos criados. O que fomos criados? Para o louvor da sua glória. Paulo diz isso com tanta expressão, né? Em Cristo fomos também
feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nesse tempo conturbado do fim, nós vamos precisar desse andar santo. Talvez você saiba esse salmo de cor, talvez vocês acham assim que o ímpio é um tanto inofensivo. Está do meu lado aí, mas ele não me afeta. Mas o Senhor, é claro, né? O Senhor fala muito claro que não tem como ter unidade entre aquele que crê e o que não crê. Não tem comunhão a luz com as trevas. Não tem como harmonizar isso. Quando 1 João fala, a carta de 1 João fala da comunhão, ele diz que em Deus não há treva nenhuma. E nós só conseguimos entrar nessa comunhão se confessarmos o nosso pecado e Ele nos purificar para sermos puros e assim podermos participar da santidade de Deus. Aliás, Paulo, quando fala que devemos ser cheios dessa vida, em Efésios 5, né? Deixando-nos encher do Espírito, ele fala o quê? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, não é isso que ele diz? Essa é a nossa vida de adoração. Louvando, cantando e louvando com o coração. Não é só cantando, mas com o coração no Senhor. E ele termina assim, dando sempre graças por tudo. Olha, quando eu digo assim, quando eu leio assim, dando sempre graças, significa que não é um momento. Mas é sempre, dando sempre graças. Da entrada do portal até a chegada ao alvo final, dando sempre graças. Eu tenho um dicionário antigo, porque a gente não compra mais dicionário, né? Hoje a gente vai no Google e faz qualquer coisa. Mas eu tenho um dicionário antigo e eu gosto de papel. Vocês já viram que eu estou na terceira idade, né? Então, a Tiane já me disse assim, esses 5 volumes de dicionário, né? Estão ocupando espaço aqui, tira, né? Dos anos 80 esse dicionário, e olha, já era a 4ª edição desse dicionário, mas ele tem uma definição de ímpio. Isso é para mim, eu não sei se mudou a definição, mas daquele tempo era assim, ó. Ímpio, no dicionário secular, é aquele que não ama Deus. Está lá escrito. Não tem temor de Deus. E vive em ofensa ao que Deus instituiu, como família, paz, moral e justiça. Espero que não tenha mudado o conceito, porque são inimigos das coisas de Deus. Esse é o ímpio. Por isso que ele não é inofensivo. Agora a gente poderia fazer um histórico da humanidade, né? Mas eu quero resumir assim, só para a gente entender uma coisa do nosso tempo. A igreja se prostituiu, né? Começou bem e aí foi institucionalizada e a igreja foi se acoplando ao governo, ao domínio, né? E ela foi entrando nas trevas. Olha só que sutileza de Satanás.
Quando ela estava nas trevas, é claro que Deus não deixa os seus, né? Porque a igreja é dele, né? Então, assim como estava surgindo a reforma, estava surgindo o que o mundo chama de iluminismo. O que era iluminismo? Era a luz vindo sobre as trevas da igreja. Vocês entendem isso? Parece que é um contrassenso isso, né? Quem deveria ser luz era a igreja, e a igreja foi para as trevas, e o mundo disse, nós vamos trazer luz sobre, porque nós não concordamos com esse domínio, não concordamos com tudo que a igreja praticava, e com razão, e eu não vou dizer que sem razão, né? E o diabo se apresentou como anjo de luz, dizendo que ele era a solução. E aí, só que aconteceu uma coisa que era o propósito do diabo desde o jardim do Éden. Era tirar Deus e colocar o homem no centro. E aí entrou o humanismo. E desde ali o homem está no centro. Por isso que ele vive sem Deus. Agora, a partir dali, o diabo foi tirando Deus de todas as coisas. Se olharmos para Freud, né, o pai da psicanálise, ele tira Deus, porque ele tira o espírito do homem e faz a psicologia aquilo que a gente ouve, né? Freud explica, né? Porque tem tantas coisas que na criação de Deus são inexplicáveis porque são espirituais, e o Freud tenta explicar. Para tirar Deus, para Deus não precisar ser consultado, nem considerado. E o Freud, quem sabe um pouquinho dele, concordava com o homossexualismo, com toda essa vida de sexo sem princípio de Deus. Outro homem que o diabo usou para tirar Deus da humanidade é aquele que ditou como a sociedade deveria viver, Marx. Conhecia Deus, sabia dos princípios de Deus, mas negou Deus, dizendo que a religião era o ópio do povo. Só que Marx, falando de comunismo, ele era um homem frustrado e cuja casa ruiu. Ele tinha vários filhos. Quem sustentava a casa era a esposa. Alguns morreram de fome. 2 se suicidaram. Essa era a realidade daquele que dita como o mundo deveria viver. Por isso que Billy Graham diz assim, o comunismo foi gerado no inferno. Darwin tirou a criação de Deus para dizer que há uma evolução natural. Lembro, meu tempo era científico, né? 3º ano de científico, o professor de biologia disse assim, vamos fazer um trabalho sobre a origem da vida. E aí? Tive que confrontar o professor, né? A sorte é que era no Colégio Batista, né? Então, como tinha um respaldo da diretoria, né? Eu podia falar, E ele, para não discutir comigo, nem avaliar a minha composição lá,
ele disse, eu vou te dar a nota mínima aí, tá bom, para tu passar. Mas eu não desisti, né? Porque eu acabei sendo amigo desse professor. Muito depois de ter terminado o científico lá, né? E eu tinha contato com ele e fui tentando mostrar a vida de Deus. E ele ficou meu amigo. Então, espero que ele tenha ouvido o Senhor. Mas, vamos sair um pouco do pessimismo aqui, né? Para os que querem viver piedosamente, Jesus também começou o seu sermão com bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Isso no original é interessante porque eu não sei nada de hebraico, tá? Eu vou por alguns comentaristas, tento conferir o que eu consigo, mas eles dizem que essa palavra é plural. Não plural no sentido assim, bem-aventurados os homens e as mulheres, né? Não, é bem-aventurada a pessoa com muitas bem-aventuranças. O plural está naquilo que gera aqueles que andam no Senhor. É muitas bênçãos. Então, quando a Bíblia fala bem-aventurado, não é só ser feliz por um momento, mas é ter uma vida de muita bênção. John Trapp é um comentarista inglês do século XVII. Ele, até hoje existe o comentário dele em 5 volumes de toda a Bíblia, né? A Bíblia é um volumezinho e os homens conseguem aumentar aquilo. Mas ele diz uma coisa na sua simplicidade, né? Porque são sempre homens muito estudados. Ele coloca assim: Deus colocou o pássaro em nossas mãos. O que significa isso, né? O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, ó, nós sempre olhamos para as oportunidades da nossa felicidade como um pássaro que voa inalcançável, né? A gente pensa, se eu pudesse ter, se eu conseguisse, se eu, né? Assim, sempre naquela expectativa de coisas que não alcançamos. E ele termina assim: Deus, porém, colocou as bem-aventuranças, a felicidade em tuas mãos. Deus pegou o pássaro e colocou em tuas mãos. Aquilo que é impossível para nós alcançarmos, Deus alcançou e nos colocou à disposição. Bem, o Salmo 1 começa com o que não devemos fazer, né? E parece assim que ele nos adverte assim a uma escutadinha, né? Daqui a pouco a gente está parando já, e daqui a pouco a gente já está sentado junto com aqueles que escarnecem, né? Zombam de quê? Zombam daqueles que andam com Deus. Esse é o mundo, nosso mundo, e era o mundo desde sempre. O diabo sempre se opôs a Deus. Mas, para que tenhamos essa bem-aventurança, não basta não só ouvir conselhos de ímpios, né? Temos que buscar a verdade em algum outro lugar. E é por isso que o texto continua: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Fico pensando, quanto tempo dedicamos à sua palavra? Porque o tempo que dedicamos à sua palavra, ela vai demonstrar quanto prazer nós temos por ela.
Então, se nós queremos fazer uma avaliação de quanto amamos a palavra de Deus, é quanto tempo nós meditamos e a lemos e andamos por ela e... Eu vi um testemunho de alguém, sei quem foi, também é bom que nem fique gravado aqui, né? Que ele tirou o Instagram do seu celular e ele percebeu quantas vezes, depois de ter tirado o Instagram, ele foi ao celular tentando ver o Instagram. Aí ele percebeu o quanto prazer ele tinha naquilo e quanto aquilo dominava, o quanto aquilo desviava a sua atenção, tirava o seu tempo e tudo mais. Então, quanto prazer temos? Eu tenho uma experiência na minha vida que eu não quero esquecer. Um dia eu participei de uma vigília e Deus me despertou para a sua palavra. Eu voltei cansado para casa, passei uma noite sem dormir. Cheguei em casa, sabe o que eu fiz? O normal era deitar e dormir, né? Eu peguei a palavra e comecei a ler. Capítulos e capítulos. Mas era algo movido pelo Espírito, não era natural. Eu queria que vocês tivessem essa experiência. Que vocês tivessem vontade. É assim como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de água é a vida de Deus, é a vida da sua verdade, da sua palavra. Então, a árvore, quando está plantada junto a ela, tem um acesso direto, constante. É assim que deveríamos viver. É assim que é nesse lugar que deveríamos estar. Queria fazer um parênteses, porque eu acho que é oportuno. A árvore plantada é plantada por alguém. Nós que somos pais e temos filhos, nós que decidimos onde vamos plantar nossos filhos. Plante seus filhos à margem deste rio de água viva. Amém? Deu para entender? Porque se vocês não fizerem isso, alguém vai plantá-lo longe desse rio e ele vai murchar. Mas quando está à beira desse rio, ele não murcha. Suas folhas não murcham. É imarcessível. Sabe o que significa imarcessível? Que não murcha. E dá o seu fruto no devido tempo. E essa é a alegria dos pais, né? Quando veem os filhos frutificando a vida de Deus. Não deixe outros plantarem seus filhos. A Bíblia Jerusalém, que eu às vezes gosto de consultar, ela diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, né? Aí dá uma ideia de que a gente não só ouve porque passou e falou alguma coisa, né? E às vezes a gente precisa estar mais atento, porque a televisão, ela é ímpia, né? Eu sei que vocês não olham novela, mas no passado, né?
quando vocês não conheciam Deus, talvez alguém de vocês tenha olhado novela. Sabe qual é o fim da novela? No fim da novela, a gente torce pelo bandido, pelo adúltero, pelo errado. E a gente vai se acostumando, né? O conselho vai entrando e a gente vai achando que aquilo é o certo. Os roteiristas de novelas são os homens mais pervertidos. Nem sei como é que está hoje, né? Porque hoje já entrou tanta coisa pior do que na minha época, né? Eu queria contextualizar um pouco isso, porque eu tenho uma netinha que gosta de fazer perguntas. Por quê, né? E aí, às vezes a gente é tão sincero e diz não sei, né? A gente diz não sei. Sabe o que ela diz? Procura no Google. Queridos, os médicos hoje dizem, né, que vocês escolhem o médico e aí vão conferir no Google. Como se o Google soubesse mais que o médico, né? Então é o Dr. Google, né? Mas, queridos, a nossa tendência é buscar conselho de quem? Queria pegar alguns textos da palavra que nos confrontam com essa realidade do ímpio. A primeira é muito conhecida. É aquela onde o Senhor chega a Abraão e diz para ele: eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão diz assim: mas tu vais destruir, como é que diz ali? O justo com o ímpio? Quem eram aqueles ímpios? E parece que é uma coisa tão atual, mas ela é tão antiga, né? Imagina no tempo de Abraão. São milênios de distância, mas o coração e o diabo, o coração do homem e o diabo são os mesmos, né? Não mudaram. Aí Deus diz assim para Abraão, né? Claro, representando o anjo aquele, e ele diz assim: eu quero ver, porque ouvi dizer que o seu pecado, ali em Gênesis diz assim, que o seu pecado é gravíssimo. Aquela cidade, ela se corrompeu de tal forma que Deus a destruiu. E sabe que a destruição de Sodoma, Gomorra, era porque aqueles homens, eles estavam destruindo aqueles que foram criados à imagem de Deus. E Deus não suportou isso, trouxe juízo sobre eles. Porque sempre que nós destruímos a imagem de Deus, que somos nós, criados à sua imagem e semelhança, Deus traz juízo. Não é de graça que Jesus diz que vai ser como nos tempos de Ló, a volta de Jesus. Porque essa afronta Deus não suporta. É contra ele essa afronta.
E como é que está o nosso mundo? Seu pecado é gravíssimo. Mas Ló estava inserido naquela situação e nós estamos inseridos em nossa situação e começamos a achar normal algumas coisas. Tão normal que Ló teve que ser empurrado para fora da cidade por aqueles anjos, porque ele não estava vendo a gravidade. Uma coisa que me chama a atenção nessa história, sabe qual é? Ele tinha 2 filhas, né? Virgens que iam casar. Aí o Ló diz para as filhas e para os futuros genros, diz assim, vamos sair porque essa cidade vai ser destruída. Os caras não foram juntos. Aí eu fico pensando, mas amaram mais aquela vida do que as próprias filhas do Ló, que estavam saindo? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero alertar? É que nós nos acostumamos com coisas que para Deus são tão agressivas e nós achamos assim, aceitável, inofensivo, sei lá o quê. Não, de fato, o ímpio vive sem Deus e nós queremos viver a vida com Deus. Há um abismo entre os dois. Se há 50 anos atrás falássemos da situação do mundo hoje, seria inaceitável, né? Quem tem mais de 60 anos e lembra como era o mundo naquela época, e eu não estou falando nem porque não tinha televisão, eu nasci assim, né? Meio sem televisão, dificuldade de acesso a um telefone com fio e tudo, né? Não tinha nem computador, não tinha, muito menos celular, né? Essas coisas. E se disséssemos que o mundo daqui a 50 anos seria como é hoje, eles não acreditariam. A gente não acredita, né? Só que os nossos filhos já acham mais normal. E os nossos netos, então, como vai ser? Eu estou numa campanha com meus netos cerrada. Porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui ainda. E daqui a pouco eu não tenho mais influência sobre eles. Vão crescendo, né? Mas enquanto eu posso, eu faço uma campanha cerrada. Estou indo para o Canadá agora e essa é a última palavra que eu vou ter com vocês antes de ir para lá, né? Vou ficar um bom tempo, né? Passar Natal, Ano Novo, Reis Magos e tudo, gente. Mas fevereiro a gente está de volta, né? E vou estar quase 2 meses enclausurado na casa do meu filho e minha nora lá, né? Com meus 3 netos. Então vocês já sabem que vocês orem por eles, tá? Orem por eles, eles são muito queridos, mas eu quero ajudar a imprimir o conselho de Deus. Nós temos na nossa história brasileira o patrono da pedagogia, né? Tal de Paulo Freire. Um homem que solapou a base da educação. Ele começou a falar como o diabo fala, né? O diabo assim, não, você vai ser que nem Deus, conhecedor, né? O diabo sempre tem uma parte boa, com a qual ele atrai uma isca, né? E depois. Mas o Paulo Freire, ele incitou as
a todos os alunos, desde sempre, a questionarem o professor. Na desculpa de que eles precisam ter a liberdade de expressão. O que aconteceu? Você conhece algum professor com autoridade sobre a sua sala de aula? Quem manda? Antigamente era assim, o professor mandava um bilhetinho para o pai, né? E o pai no filho, né? O que tu fizeste? Hoje, o professor se mandar um bilhete, o pai vem por cima do professor. Não é assim? Vocês notam como o diabo vai tirando aquilo que é de Deus? E ainda dizem assim, não fala nada para os teus pais, não é assim? Os alunos, eles falam assim, não fala nada para os teus pais. Quando não diz assim, ó, os velhos são ultrapassados. Eles não entendem a tua linguagem, eles não entendem o mundo de hoje. Precisamos de um mundo novo. Essa coisa de conservador, né? A gente só conserva a palavra de Deus, né? A verdade, ela não muda. Só a verdade vai sempre reinar. Não tem jeito. Então, nós precisamos ter a visão de Deus, de geração em geração, criando filhos para temerem a Deus. Em Provérbios 15, 9 diz, o Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Então, fazendo uma regra de 3, se a gente consulta conselho de ímpio, nós estamos consultando algo que é detestável para Deus. Estou conseguindo fazer vocês terem a sensação da distância de uma coisa e outra? Eu vou ler um texto de Jó, que parece que é escrito hoje. Jó, no meio daquele sofrimento todo, ele traz um argumento, né? Está lá em capítulo 21, começa no 7, ele diz assim, como é que os ímpios continuam vivos? Essa é a nossa pergunta, né? Porque tem uns ímpios aí que estão nos incomodando muito hoje, né? E a gente pensa assim, por que Deus não tira, deixa eles... É Ele que remove os reis, por que Ele não tira? E ainda diz, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. O velhinho fica mais poderoso. Não parece que isso foi escrito hoje? Os seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes diante dos seus olhos, e as suas casas têm paz, né? Claro que é aparente, estão livres de medo e a vara de Deus não os fustiga. Isso é que é a nossa decepção, né? A nossa decepção é com Deus. Essa é a nossa justiça, né? A nossa não provoca a justiça de Deus. Depois diz, versículo 14 em diante, passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes que se dirigem a Deus dizendo, deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que ganhamos se lhe fazemos orações? Mas Jó, no fim, declara a sua decisão. Ele diz, longe de mim o conselho dos ímpios. Longe de mim o conselho dos ímpios. Eu constatei uma triste realidade nos últimos anos. A gente sempre orava por aquele grupo de vestibulandos, né?
para que passassem, pudessem se formar, né? E a gente orava para que eles fossem bem na prova, no vestibular, passassem. A minha oração mudou. Agora, quando eles passam, eu começo a orar por eles. Porque agora eles estão na mira dos ímpios. Queridos, tem uma moça que andou entre nós e que veio do interior, tranquila, sabe como é que, assim, às vezes, assim, até uma certa inocência, assim, né? Vem para estudar aqui. Como ela está hoje? Totalmente militante dessa vida sem Deus, abandonando Deus. Vale a pena esse preço? A minha pergunta é bem simples. Será que vale a pena seguir o curso desse mundo e perder a fé? Ou será que vale a pena seguir o curso que Deus nos mostrou e guardarmos a fé? Não diga que eu não quero que alguém estude numa faculdade. Eu não disse isso. Mas se eu tivesse filhos na faculdade, e eu os tive, eu acompanhava de perto, assim. A Nathalie, que vocês conhecem, ela tirou pedagogia. E era uma luta. Ela vinha meio confusa para casa, eu sentava, vamos conversar. O que ele disse? Ah, ele falou isso. Então, o que Jesus disse? Isso. A mente sempre renovada com as verdades de Deus. Porque as coisas são tão sutis entrando, né? De conta a gota, vai entrando e de repente separa de Deus. Se você tiver coragem, ajude seus filhos, que talvez queiram fazer um curso na faculdade, mas fique em cima. E se a luta estiver perdida, tire seu filho. Não largue seu filho. Tire seu filho do contexto. Salva teu filho. Porque não há maior alegria do que essa, de ver nossos filhos andando na verdade. Vou encurtar um pouco porque eu falo demais, né? O Salmo 1, na continuidade, descreve o destino dos ímpios. Primeiro, dizendo que os ímpios não são assim como aqueles primeiros 3 versículos falam, né? E ele diz, são porém como a palha que o vento dispersa. Qual é a natureza da palha, né? A palha é o que sobra, é imprestável, o que se joga fora, né? Qualquer cereal que se colhia naquele tempo, né? A gente tira a palha. Até tem umas traduções antigas, diz assim, é como a moinha que o vento dispersa, né? Eu acho que alguns lembram dessa tradução, né? A moinha é esse resto que passa pelo moedor e fica só sopra e vai embora. É inservível, né? Que não serve para nada. É morta. E é fácil de manipular, qualquer ventinho. Essa é a comparação que o salmista faz
com o ímpio. Na ceia, o Rogério abriu o encontro aqui, lendo o Salmo 37, né? Vocês devem lembrar. E tem muitas coisas falando do ímpio, e é importante, porque ele começa assim: não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então, queridos, vamos colocar diante de nós uma coisa: o mundo jaz no maligno, as suas obras são malignas, são pervertidas. É essas obras que ele vai realizar. Então, se nós queremos ser os juízes, nós vamos reprovar essas obras. Mas nós não somos juízes. Quem cuida disso é o Senhor. Porque senão nós vamos andar frustrados, não é? Enciumados. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios, diz o versículo 10, né? Esse mais um pouco de tempo não é a resistência, né? Mas é o tempo que nos resta até chegar ao fim. Um pouco de tempo. Eu acho que esse pouco de tempo é a última parte daqueles que pegaram a estafeta para correr o último trecho. Estafeta é aquele bastão, né, que a gente passa na corrida de um para outro, né? Começa um, vai outro. O último. Para mim, esse é o último trecho. É o trecho decisivo da vitória. Mais um pouco. E vocês vão ver que os ímpios serão julgados pelo Senhor. Aguentem mais um pouco. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. Isso vocês já sabiam, né? Eu digo algumas vezes que o mundo odeia a igreja. E eu tenho que cuidar disso porque uma criança um dia me perguntou: como assim, né? Nós não temos que amar o mundo, não temos que, né? Aí ela entrou em conflito. Mas a verdade é essa: desde sempre o mundo se levantou contra a igreja. Desde que existe igreja. E aquele começo foi duro para nossos irmãos, né? Porque muitos perderam a vida. Aliás, Hebreus 11 fala isso também, né? E eu sempre admiro assim, e não quero que seja realidade, mas se for, a gente tem já um precedente glorioso, né? Que muitos se alegravam, mesmo que eram espolhados dos seus bens. Está ali. Por quê? Porque os bens ficam neste mundo. Não é? Então, nós nada vamos levar daqui. Por isso que Jesus, com tanta simplicidade, se alguém te pega a túnica, dá a capa também, porque não vai levar nenhum nem outro. E isso me faz pensar nas coisas que a gente fica arraigado aqui no mundo. A gente cria raiz fácil, né? Mas lembrem disso. Lembrem disso. E esse Salmo 37, ele vai dizendo que essa oposição do mundo, mas aí ele dá a visão de Deus sobre a situação. Então, não sei como é que dá para dizer, né? Mas diz: o Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia dele está chegando. Essa afronta contra Deus
é uma formiguinha tentando se levantar contra o Criador do universo, né? Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres excitados, para matar os que trilham no reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, os seus arcos serão despedaçados. E mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ou seja, a nossa esperança está no Senhor. E ele termina: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Ele está se colocando como nosso Salvador, aquele que nos cuida. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Eu tinha pedido para o Lucas para a gente cantar. Vamos cantar só para a gente dar uma... que já não estão me ouvindo mais. Mas é um cântico que nos anima a vivermos a vida pela fé e não pelos conselhos dos ímpios, porque um dia a nossa justiça sobressairá como a luz do meio-dia, que é o máximo de claridade que o dia tem, né? De fé em fé, é isso? Se quiser levantar, pode levantar. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Vamos lá agora. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Amém? Pode sentar. Isso renova o nosso coração, porque nós andamos pela fé. O justo viverá pela fé. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Se existe alguma coisa, porque os mansos herdarão a terra e terão alegria e na abundância de paz. Isso é o nosso futuro. Esse é o nosso galardão. Alguém disse assim: pode nos cortar a cabeça, mas a coroa não nos tiram. Não é isso. Spurgeon, alguns gostam de frases assim, né? Impactantes, né? Spurgeon disse assim, ó: é um rico sinal de graça quando a caminhada externa nossa é transformada. A gente percebe que o andar deste homem foi transformado. E ele diz assim: quando a impiedade é lançada para longe de nossas ações, andamos em santidade. É um rico sinal de graça quando a caminhada externa é transformada e quando a impiedade é lançada para longe de nossas ações. Não fique perto da impiedade, porque o caminho dos ímpios perecerá. A tradução alemã diz assim: porque o caminho dos ímpios acaba no abismo. Salmo 11, 2 e 3, que também foi uma referência do Rogério na libertação agora.
Diz assim: porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda para, às escondidas, dispararem contra os retos de coração. Vocês percebem que são sutis as flechas do inimigo? A gente não percebe porque são feitas escondidas. Então, essas flechas, quando são lançadas e atingem o alvo, e é isso que o Salmo continua dizendo assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós estamos falando dos fundamentos da fé, quando essa palavra surgiu. Se esse fundamento da fé em Deus for atingido e for destruído, o que sobra? Os ímpios trabalham às escondidas. Por isso que nós não podemos considerar o ímpio inofensivo. No Novo Testamento, Paulo fala uma declaração assim aberta em Romanos 1, né? Que todos conhecem. A ira de Deus se revela contra toda injustiça. Essa folha já foi rasgada em algumas Bíblias, tá? Já tem edições onde esta folha foi tirada. O título dessa Bíblia é... não lembro. Lembra, Vitor? Cadê o Vitor? Não lembra. Romanos 1. Bom, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai descrevendo como se vai descrevendo a impiedade. Impiedade, na verdade, é a forma como o mundo decide suas ações, sem Deus. E ele vai dizendo toda a depravação do ser humano, né? Vocês podem ler, eles mudam o Criador e a criatura, eles mudam os modos que Deus instituiu no relacionamento, e eles vão trocando tudo. Está ali, capítulo 1. E isso fere o mundo, né? O mundo que lê o capítulo 1 não aceita, né? E se levanta contra nós, que pregamos isso de púlpito. Estou chegando no fim, tá? Tem um texto de Daniel que vocês conhecem, diz assim: quanto a você, Daniel, encerre, último capítulo, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Esse saber, em algumas traduções, é conhecimento, ciência, né? Não é esse o nosso século? Todo mundo correndo para lá e para cá, e a ciência se multiplicando. Deixa eu dizer uma coisa com clareza: o mundo não usa a ciência a favor do bem. Não usa. Tanto que a tradução da Bíblia Jerusalém, ele coloca ali no rodapé conhecimento, mas na tradução ele bota iniquidade se multiplicará, porque essa multiplicação de conhecimento e ciência é iniquidade. Eu não sei como é que eu educaria meus filhos hoje, né? Porque eles têm que ter
eles têm que ter um computador, eles têm que ter celular, só que ali está tudo, né? Às vezes alguém diz assim, levanta a sua Bíblia, né? Aí a gente levanta. E tem uns que levantam o celular. Daí eu fico pensando assim, bah, se ele soubesse quanta pornografia tem naquele celular, ele não levantaria. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa olhe, né? Mas está ali. Assim como tem acesso à verdade, tem acesso a toda corrupção, perversidade. Como eu gosto de papel, não tenho muito esse problema. Mas a ira de Deus se revela contra isso. Então, como foi falado hoje, o Rogério falou hoje, né? Ainda a árvore do conhecimento do bem e do mal está trazendo fruto. E muitos se alimentam dela. Às vezes a gente culpa a Eva, né? Por que comeu? E nós comemos. Espero que não, né? Espero que não. Suprimem a verdade. E o Romanos 1 diz, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Deus fez a sua criação uma prova do seu poder e a impossibilidade do homem entender. Vai chegar até o fim dos tempos, até o último dia da humanidade, e os homens não vão enxergar o fim do universo e não vão enxergar a complexidade do cérebro, não vão conseguir. Eles passaram milhares de anos só sondando como Deus criou as coisas. Paulo em Colossenses 3,16 fala-se isso, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa é a verdade. Ricamente, não é assim, eu já li. Não, ricamente, abundantemente, constantemente. Quando o salmista diz assim, e na sua palavra medito de dia e noite, a palavra do grego, do meditar, ele fica balbuciando ou murmurando a palavra constantemente. É essa ideia que dá. Ele fica falando, né? Bem-aventurado o ímpio. Não, aquele que não anda no conselho dos ímpios. E a gente vai meditando nisso. A palavra de Cristo tem que estar a tal ponto que a gente possa instruir e nos admoestar mutuamente, nos aconselhar mutuamente. A vida da igreja ela tem que ser assim, né? Se alguém está com dificuldade, nós temos que ajudar esse irmão, essa irmã, a andar nas verdades de Cristo. E não é nós que falamos, né? Porque às vezes a gente usa a mesma psicologia da nossa mente, né? Em vez de usar a verdade de Deus. O que transforma o homem são as verdades de Deus. Então nós precisamos trazer as verdades. E como é bom quando a gente está com um problema e alguém traz uma palavra, né? E ele não sabe, mas eu sei. Essa palavra acertou direitinho para me restabelecer, me fortalecer na fé e continuar o meu caminho. E ali diz a mesma coisa, né? Ele diz assim, aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, como? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Que coisa mais linda, né? Parece que a gente tem que andar essa vida assim, né? Adorando o Senhor. Aliás, tem um cântico do Fernandinho que diz assim, se não for para te adorar, como é que é? Por que estou aqui, né? Servindo. Se não for para te servir, para que eu vou fazer aqui? Te adorar, adorar. Senhor, estou aqui. É assim? Você se apresenta ao Senhor? Diz assim,
Senhor, estou aqui para te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para o louvor da tua glória. Assim como o caminho dos ímpios vai se afundando e acaba no abismo, assim a vereda do justo, como é que é? Como é que nós cantamos? É como a luz da aurora. A aurora começa lá, né? Que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Dia perfeito na presença de Deus. Queridos, esse é o nosso caminho. Esse é Provérbios 4:18. Sabe como é que é o 19? O 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Você vai perseverar comigo até o fim? Para quando acabar a carreira eu poder dizer assim: acabei a carreira e guardei a fé. Não deixe sua vida acabar no abismo. Quero ler o último texto. Filipenses 2. Filipenses que estudamos esses meses aí, né? 2, de 12 a 16. Assim, meus amados, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Nós estamos numa geração pervertida e corrupta. Posso dar a listinha para a semana, então? A listinha da semana é a seguinte: ponha filtros limpos em seus ouvidos, para não entrar nenhuma sujeira. Discirna a impiedade. Não ignore os desígnios do maligno. Tenha seu prazer nas verdades eternas. Lembre-se, você está no meio de uma geração pervertida e corrupta. A sua lâmpada, a minha lâmpada, precisam de óleo constantemente. Encha de óleo do Espírito, para que quando o noivo vier, você não fique sem óleo. Quem tem filhos, redobre o seu cuidado na sua casa pelos seus filhos. O mundo te odeia. Você está numa terra hostil, mas você é peregrino nela. Não é a tua terra. E para concluir, assim como conclui Apocalipse, continue se santificando, porque Jesus está voltando. Amém? Pai querido, desperta-nos. Estamos no meio de uma geração corrompida.
o mundo está se armando contra ti. Mas quando a iniquidade tomar conta, Senhor, nós sabemos que Tu vens. Tu vens para os Teus. E vens para trazer juízo sobre esse mundo que Te negou. E vais prender Satanás. Mas nós estaremos contigo eternamente. Obrigado, Jesus, por essa esperança que ninguém pode nos tirar. E que as Tuas palavras possam ecoar em nosso coração, para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta e guardar a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.